Bom dia, irmãos e irmãs e ouvintes das palavras de Deus. Nós hoje iremos meditar em Êxodo capítulo 6. Eu tenho um anúncio de Deus para a sua vida. Deus, ele começará imediatamente a agir fisicamente. Você verá. É a primeira palavra que nós iremos ler da palavra de Deus. Em Êxodo capítulo 6, Deus está dizendo para Moisés anunciar. Mas o povo estava sofrendo tanto, que não queria ouvir nem Moisés e nem Arão. E nós sabemos que o sofrimento, ele é real. Eu sei que o seu sofrimento, ele é real. Eu sei que tanto eu, em áreas da minha vida, como você, na sua vida, quer o agir de Deus, quer o posicionamento de Deus. É por isso que nós, como igreja, que tem esse contato com a palavra, não ouça apenas só o restauração da alma, mas tem esse tempo, porque eu tenho, mesmo ouvindo as minhas irmãs, eu gosto de ler a palavra, de ouvir da própria boca de Deus. E aí, no momento de aflição, no momento de espera, eu gosto de ter essa prática de botar o fone de ouvido e ficar ali ouvindo elas falar. Por quê? Porque eu estou falando isso para você. Enquanto Deus ele não muda o cenário, você está dentro do cenário que afere dor, sofrimento e várias ameaças. Ameaças, às vezes, a sua vida, ameaças a sua saúde, ameaças as suas finanças, ameaças a sua família, ameaça aos relacionamentos, ameaça ao seu ministério. Porque a fé em Deus, a fé na palavra que Deus liberou, a fé na palavra que Deus liberou, não tira de nós a dor do processo, até que a palavra de Deus se cumpra. Então, tenha na sua mente, a minha fé não tira a dor do processo, a fé na palavra de Deus. E por que é importante nós ouvirmos uns aos outros? Naquele momento ali, a sua mente, sua mente humana, ao invés de estar buscando uma dopamina rápida, distrair a mente com coisas que não vão edificar, não vão te levantar da cama, não vão te colocar em movimento, a palavra de Deus tem esse poder. Aquele que se levanta em nome do Senhor para falar a palavra de Deus, o que Deus anuncia, o que Deus quer lembrar, através do seu Espírito Santo, porque o Espírito Santo lembra as palavras que Jesus falou. Então, quando o irmão está ali lembrando quem Deus é, o que Deus prometeu, trazendo novamente a palavra que Deus já liberou, para que você venha lembrar, naquele momento a sua mente, ao invés de estar pensando no problema, está pensando na palavra. E a palavra de Deus, ela é saúde. Enquanto o cenário não muda, mas é este cenário. A palavra de Deus vem nos dizer, em Êxodo capítulo 1, primeiramente, então o Senhor disse a Moisés, agora você verá o que vou fazer a Faraó, pois por mão poderosa os deixará ir, e por mão poderosa os expulsará da sua terra. Então é agora. Não é no futuro, não. É agora que você verá sinais físicos da manifestação de Deus. O que você vê aqui? Você vê que Deus usa as palavras, né? A sua palavra. Para quê? Para dizer ao ser humano, essa é a minha vontade. Deixa o meu povo ir. Então Deus usa a palavra, o Espírito Santo de Deus quer nos convencer com a palavra de Deus, dando ao ser humano o livre-arbítrio de escolha, de se submeter a Deus ou de se colocar como uma resistência. Mas por mais que haja uma resistência espiritual e que essa resistência espiritual do reino das trevas encontre opositores físicos, casas físicas, para realizar a sua obra de opressão, de perseguição, de morte, de exploração, ainda assim,
O que vai prevalecer no físico não é o controle do reino espiritual. Não é o príncipe deste mundo que chega para prender Jesus, para levar Jesus na cruz. Não, o que vai prevalecer é o reino de Jesus Cristo na tua casa, na tua empresa, nos teus negócios, na tua saúde, porque você vai avançar, você vai conquistar a presença de Deus. Expulsa a luz, expulsa as trevas. Porque as trevas têm que ser expulsas. A palavra de Deus no cenário, as trevas não podem se colocar contra. Teve ali em Jesus um momento em que as trevas, né? Jesus diz, vem aí o príncipe deste mundo. E quem você olhasse, gente, o príncipe deste mundo, Judas. Mas Judas, o diabo tinha entrado nele. Mas Jesus sabia que era o momento das trevas. Mas era um momento. Não era uma vida inteira. Era um momento. Porque Deus destruiria todo aquele momento com o poder da sua palavra, se subordinando ao físico. Nem o inferno pode ir contra a palavra de Deus. Então, agora Deus daria sinais físicos. Agora começaria a vir as pragas. Para que essas pessoas, vendo as pragas, vendo a mão poderosa de Deus agir, a mão poderosa de Deus tocar, a mão poderosa de Deus dentro do cenário físico, viesse a se arrepender, abandonar os maus caminhos e se colocar debaixo da vontade de Deus, se submetendo a Deus. E assim seriam salvos. Aqueles que não foram salvos no Egito foi porque continuaram com a mente perseguidora, com a mente de querer atrapalhar os planos de Deus. E assim foram destruídos dentro do mar. O caminho que o povo de Deus passou foi o caminho que destruiu os perseguidores. Então entenda, agora Deus está dizendo, você verá o quê? O físico mover. Sinais físicos. Então, se pela palavra estava sendo falado e Faraó não se convencia, agora Deus manifestaria poder para que Faraó assim deixasse o povo ir, para você entender. Então, no verso 7, diz assim, eu os tomarei por meu povo e serei o seu Deus, e vocês saberão que eu sou o Senhor, seu Deus, que os tiro dos trabalhos pesados no Egito, eu os levarei para a terra que jurei dar a Abraão, a Isaque e a Jacó. Darei essa terra a vocês como herança. Eu sou o Senhor. Desse modo, Moisés falou aos filhos de Israel, mas eles não deram ouvidos a Moisés, por causa da angústia de espírito e da dura servidão. Então eles estavam com uma sobrecarga muito grande física, emocional, psicológica, desgaste. Estavam altamente em desgaste, porque o ambiente que eles estavam tinham opressores, tinham exploradores. Eles não eram tratados como seres humanos, eles eram tratados como objetos para fazer o império do Egito crescer. Não havia ali humanidade, né? Faraó com aquela mente que mudou, que se colocando assim, Faraó queria impedir o avanço, o crescimento. Faraó pensava, podem se voltar contra mim. É como ali em Lázaro também, que Jesus faz um grande milagre. E a preocupação dos judeus, daqueles que queriam prejudicar Jesus, se deixasse Jesus daquele jeito, Jesus poderia tomar o lugar deles. Veja. E aí, para que esses maus pensamentos de que Jesus queria tomar o lugar deles, eles planejam o mal para que isso não aconteça. Para ter o controle da situação, eles se entregam a obras da maldade, a um plano de matar a vida de Jesus. Então você vê como a inveja, como a cobiça, como ser avarento, como ser egoísta, como ser orgulhoso, pode levar pessoas a praticar obras da maldade, para ter controle, para ter posição, para ter cadeira, para ter sucesso, para ter crescimento, mas por meios ilícitos, por meios de obras más. Então,
O povo está sofrendo. É como hoje eu estou sofrendo com essa gripe. Eu sinto uma sobrecarga física no meu corpo. Está me impedindo de fazer os trabalhos diários normais. Então, até essa palavra foi até boa assim para eu entender de como é ruim você estar com peso sobre você. E esse peso faz você sofrer, traz desgastes, rouba a energia do seu corpo, rouba a energia física do seu corpo. E é isso que está acontecendo com eles. Mas Deus está dizendo, eu não sei se você atentou, eu os tomarei por meu povo, ou seja, você e eu é propriedade de Deus. Primeira palavra que Deus liberou, você verá o que Deus vai fazer no físico para as pessoas se alinharem debaixo da sua palavra e abandonarem os maus caminhos de opressão, exploração e maus tratos, diz o Senhor. Porque o povo estava sendo maltratado. O povo estava sendo maltratado. E Deus anunciou, não quis ouvir, aí ele agiu com a mão poderosa fisicamente. E Deus está dizendo, e vocês saberão que eu sou o Senhor, que Deus ele é soberano. Que Deus não é limitado ao querer humano. Que Deus é um Deus de amor, mas Deus é um Deus de justiça. Eles seriam libertos por vários atos de juízos físicos que Deus traria sobre este povo que maltratou, que foram opressores, que foram exploradores. Aí o Senhor fala assim, eu sou o Senhor. Então Deus está dizendo para você, tenha na sua mente. Por que esses pensamentos você deve ter? Primeiro ponto aqui, o povo, diante de todo esse sofrimento, foram levados a clamar a Deus. Foram levados a pedir ajuda a Deus. Eles não foram desabafar, gritar no público, projetando em pessoas as dores interiores, projetando em pessoas suas frustrações interiores, mas foram falar para Deus o que o povo do Egito estavam fazendo com as suas vidas, o que eles estavam vivendo dentro daquele cenário. Então, o Deus que ouve, que não é indiferente à injustiça, foi o Deus que se encontrou com Moisés, falou para Moisés, ó Moisés, o meu povo está chorando, o meu povo está sofrendo, vai lá e diz a meu povo que eu ouvi a oração deles, que eu vi o que eles estão passando e que eu desci para livrar eles das mãos dos egípcios. Você está entendendo? Ele está dizendo para Moisés. Então ele está dizendo para Moisés o que ele vai fazer. Porque esse é o primeiro contato de Deus com você. Ele vai te dizer o que vai fazer. E em seguida ele vai agir. Porque agora você verá o que vou fazer a Faraó. Por mão poderosa os deixará ir, e por mão poderosa os expulsará da sua terra. Então, não seria por palavras. Faraó não seria convencido pelas palavras, por ouvir a voz de Deus. Em ouvir a voz de Deus, ele não ia obedecer. Ele precisava que a mão poderosa de Deus agisse para que ele pudesse se submeter ao que Deus queria. É isso que a palavra de Deus está querendo dizer a mim e a você. Então Deus está dizendo assim, eu sou soberano. Não é Faraó que é soberano, não é aqueles que estão debaixo da autoridade de Faraó que é soberano. Soberano sou eu. Eu que sou Senhor. Então você vai ver que eu sou Senhor, que é eu que mando, que é eu que determino, que é eu que ponho basta. É o que o Senhor está dizendo. Então, esse é o lugar onde você deve praticar. Tá doendo, tá sofrendo. Deus vai antecipar os dias desse sofrimento. Como assim? Abreviar os dias. E para me entregar essa palavra, ele falou sobre Mateus, capítulo 24, verso 21 e 22, quando fala da grande tribulação. Que se Deus não abreviasse esses dias, ninguém seria salvo. Para você ver, por quê? Porque a tribulação, porque a opressão, porque a exploração,
Tudo isso ataca o nosso físico, isso nos sobrecarrega, isso aflige a mente humana, isso mexe com a área das emoções, isso mexe com a nossa estrutura física. Então tome muito cuidado até nesse sofrimento para você não projetar na família, não projetar nos filhos, não projetar no seu patrão, não projetar nos clientes, não projetar nos seres humanos as suas frustrações. As palavras que você guardou e não quis dizer o opressor ou a opressora, você falar com pessoas que não tem nada a ver. Isso deve ser falado para Deus. Ó Deus, tá acontecendo isso, eu não tô aguentando, tá sendo muito difícil, tá me afligindo, tá mexendo com as minhas emoções. Tô te ensinando porque eu aprendi. Eu aprendi a falar no lugar certo, eu aprendi a pedir socorro no lugar certo, eu aprendi a chorar no lugar certo, eu aprendi até a nem dizer palavras, mas entregar lágrimas. Eu aprendi não só a me ajoelhar, mas como conversar com Deus em cima de uma cama. Eu aprendi a, quando alguém está fazendo algo ruim, eu falar com Deus dentro do meu íntimo, mas não guardar aquela dor e não projetar em ninguém uma frustração que é minha, da minha vida, em alguém que não tem nada a ver, em uma pessoa no trânsito, em um atendente no telefone, que não tem nada a ver com essa dor, e você projeta, você não falou para sua mãe, você não falou para o seu pai, você não falou para sua familiar, você não gostou do que esse patrão fez, aí encontra alguém em casa, sua esposa, seu marido, seus filhos, eu não sei, aí projeta essa raiva, essa amargura e essa dor. E hoje acontece muito isso nas redes. Então aí você vê o grito da alma dessas pessoas. A alma dessas pessoas estão gritando tanto. Você vê tanto que não há ainda, porque eu creio que a partir desta palavra e que Deus está trabalhando em sua vida, esse hábito de entregar tudo que sua alma sente a Deus. Tanto é que meus irmãos pregam. Irmão, eu creio. E eu sei que uma hora vai acontecer, porque eu não duvido do bem de Deus sobre a minha vida. Mesmo acontecendo coisas que eu tô perdendo o controle. Mesmo acontecendo coisas que eu não gostaria. Então eu não duvido de Deus. Eu creio que Ele vai fazer algo bom. Ele me pediu para fazer uma coisa, eu disse, não entendi, mas eu fiz. Eu sei que Ele vai fazer algo. Eu tenho certeza disso. Então, se você faz um exame da sua consciência, você tem consciência. Eu sou inocente, você tem consciência. Eu não estou em pecado. Fique tranquilo. Deus está no controle. Se Ele protege a tua vida, nenhum mal te sucederá, praga nenhuma chegará à tua tenda, porque eu, Senhor, estou com você. Ele diz para a tua alma. Ele diz para a tua alma. Então, você tem que falar com você, Senhor, eu creio. Creio que não querem ouvir a tua palavra. E o que Deus está dizendo, agora eu vou botar a minha mão e eles vão me ouvir. É o que Deus está dizendo. Mas Deus não podia matar eles direto? Mas Deus, irmãos, entenda. É isso que eu percebo. Ele dá tempo e oportunidade para as pessoas se arrependerem. Ele poderia matar aquele que queria matar Jesus ainda de bebê. Mas as pessoas têm tempo para se arrependerem. Os dois homens na cruz e Jesus ali no meio, um se arrependeu, confessou. O outro decidiu zombar, mesmo tendo a revelação que o outro tinha de quem era Jesus. E que aquele não era um bom comportamento. Ainda assim, ele decidiu continuar zombando. É por isso que nós entendemos, quando tem alguém querendo perseguir você, querendo matar você emocionalmente, psicologicamente, fisicamente, você deve proteger o seu coração. Porque se você não luta contra carne e sangue, você tem que... Tem hora que você tem que fugir, tem hora que você tem que sair dos ambientes. Por quê? Porque essas pessoas estão entregues a espíritos maus. Se essa pessoa não é dominada pelo Espírito Santo de Deus, que não há mentira nele, ele é o Espírito da verdade. É santo, é puro, é honesto, é fiel. Então, se essa pessoa não está sobre o domínio do Espírito Santo, mas sobre o domínio de si, faz tudo o que quer, movido pela inveja, ganância, soberba, avareza, se fala assim, pode se entregar a qualquer espírito das trevas, pode ser dominados por dominadores, potestades ou principados.
podem trazer as trevas até você. Você está entendendo? Por isso, do zelo, do cuidado e da prudência, assim nos diz o Senhor. Então Deus está dizendo, e vocês saberão que sou o Senhor, seu Deus, que os tiro dos trabalhos pesados no Egito. Eu os levarei para a sua terra que jurei dar a Abraão, a Isaque e a Jacó. Darei essa terra a vocês como herança. Eu sou o Senhor. Veja, aqui uma promessa. Uma promessa que Deus fez até Abraão, porque é outra coisa que ele quer que eu fale. Existe a diferença de promessa de Deus e de necessidade. Promessa. Por exemplo, eu posso ficar sem filho? Um ser humano, se Deus não quiser tirar a esterilidade, não quiser dar filho, ele pode viver nesse mundo sem filho? Pode. Mas um ser humano, ele pode viver sem água e sem comida? Por um tempo ele pode. Mas ele pode viver para sempre? Não. Então essa é a necessidade. A necessidade no meio do caminho, a necessidade no deserto, aonde você ora, aonde você pede direção. Deus te diz qual é a rocha que você vai ferir para dar água. Ou seja, rocha é algo duro. A sua rocha, de repente, é alguém que paga uma pensão alimentícia, é algum custo do ajuda social do governo, ajuda social em algum órgão que traz essa obra social. Entenda. Às vezes, nós temos um coração orgulhoso e a gente não quer pedir ajuda. Sabe? A gente tem um coração orgulhoso, não quero pensão. Aí os filhos ficam tudo aí com fome. Não vou pedir uma ajuda assistencial ao governo. Eu tô falando de coisas que Deus vai te dirigir e que é, muitas vezes, que é o que, para a maioria das pessoas, humilhante. Eu não vou me humilhar. É isso, aí é o problema. Porque a gente acha que Deus não deixa a gente passar por humilhação. Deixa sim. E a gente tem que se submeter à humilhação. Foi o que ele disse ao povo. Se submetam à Babilônia. Isso era humilhação. Eles tinham que escolher se humilhar. Mas muitos escolheram resistir, não se humilhar à Babilônia. Se humilhar para o governo, se humilhar para essa pessoa que tem que dar uma pensão alimentícia, se humilhar para essa assistente social, se humilhar. O tempo da humilhação. Porque o que se humilha a Deus, ele vai exaltar. Eu tinha dificuldade com isso, né? Essa independência nossa de mulher. Até que Deus disse pra mim, eu passo pelo teu esposo. Ele disse pra mim. Porque eu dependo de Deus. Meu marido é um meio que Deus abençoou. Dentro das diretrizes que o Senhor me deu, eu passo pelo teu marido. Sou eu que estou trazendo a provisão. Ah, Lili, mas se meu marido não quiser dar, aí é ele com Deus. Ah, e se ele for embora? Aí Deus arruma outro meio. A gente não tem que se preocupar com as possibilidades do que vai acontecer. Que era o que as pessoas diziam pra mim. Oxe, tu vai ficar debaixo de depender de homem. Oxe, tu é maluca, tu é doida, não sei o quê. Falaram um monte de coisa. E Deus disse pra mim, eu passo pelo seu marido. É eu que tô cuidando de você. E ainda que ele venha te abandonar, eu não te abandono. E eu sabia disso pela minha história, pela minha vivência com a minha mãe, para encurtar. Entende? Então existe sim esse tempo, o tempo de Ruth, de chegar em uma empresa e você se humilhar, pegar ali um cargo menor, não exigir nada, pedir para lavar os banheiros, pedir para limpar o chão, pedir para trabalhar no carro do lixo e Deus te fazer prosperar, irmãos, dentro dessa empresa. Dentro desse negócio, é a gente que diminui o nosso propósito. Porque uma pessoa hoje que faz unha de gel, uma pessoa hoje que trabalha numa empresa de recolhe lixo, pode começar recolhendo lixo, depois como gerente, depois eu não sei. A pessoa pode crescer nesse ambiente. Então, Ruth se humilhou porque ela tinha uma necessidade básica, a sogra e ela tinha que trabalhar. E ela não chegou lá dizendo, eu não vou pegar esse serviço aqui, não. Então isso é orgulho cristão. Deus está dizendo, é aquela rocha, ela é dura, bate nela que ela vai dar água, porque Deus disse que vai dar, então vai ter que dar.
Bate naquela rocha, fere ela, porque ela vai te dar água. Você tá entendendo? Não sei qual é a rocha na tua vida, mas entenda, tem esse pensamento. Sim, Deus manda a gente se humilhar. Babilônia, se humilhe. Se humilhe para a Babilônia. E eles tinham que orar pela prosperidade da Babilônia, que a prosperidade deles dependia da prosperidade da Babilônia. E às vezes a gente não entende isso, de orar pela prosperidade do Brasil, da nossa nação, de orar pela prosperidade do esposo, de orar pela prosperidade da empresa que você trabalha. Então, se o Brasil não prospera e a gente já tem essa dificuldade, imagina se ficar uma nação miserável. Quantas pessoas vão sofrer? A nossa mente está adoecendo. Você tem que entender que Deus, ele ama o seu povo. Deus pega os recursos do Egito, do faraó do Egito, do presidente daquela época do Egito e coloca nas mãos de José. Na palavra de Deus existem posições governamentais, posições públicas, políticas. Daniel, os 3 jovens dentro desses governos. Existe Esté, que casou com um homem que não era do seu clã, eu diria, que não é do seu judeu. Mas aquele posicionamento dela na área política daquele governo trouxe uma salvação para o seu povo. Então vamos melhorar nossa mentinha aqui, porque sim, eu já ouvi pessoas dizer, Deus me livre, que eu vou pegar uma ajuda do governo. Isso é orgulho. Prefere morrer de fome do que ter uma assistência social. Orgulho o nome disso. E saiba, Deus manda a gente se humilhar sim. Se você acha que Deus vai querer sempre você, não. Ele vai tratar esse coração e nos tornar humildes. Um novo espírito e um novo coração. Se você não sabia, né? Esse negócio não é de Deus não, mandar eu me humilhar. Eu já me humilhei muito, viu? E vivi resultados incríveis. Porque criei na direção de Deus. Conquistei coração de pessoas, né? Pelo meu posicionamento de humildade, de empatia. Porque a pessoa que é grossa, a pessoa que é soberba e ali vê um espírito diferente, vê um espírito excelente, essa pessoa começa você começa a bagunçar os pensamentos dessa pessoa. Ela é diferente, ela carrega um espírito diferente. Até levantarem o decreto para Deus, que só Deus deve ser adorado. Então esta é a palavra que o Senhor liberou em meu coração, a diferença de promessa e necessidade. Deus está com você, ore a Ele sobre suas necessidades. Agora veja, a restauração da alma de hoje mesmo que eu vou agradecer, espiritualmente é pela proteção de Deus e fisicamente é por roupas. Eu tenho um desejo hoje de pegar um cartão e ir ali comprar uma roupa? Tenho. Amo comprar roupa. Mas eu preciso? Não. Já teve uma época que Deus mandou dar todas as minhas roupas. Eu fiquei com 3 roupas. Foi 1 ou 2 anos. 3 vestidos eu fiquei. Foi até a época que eu engordei bastante. Eu disse, meu Deus, eu pensava que o caminhão de roupa ia chegar na minha porta. E não chegou até hoje. Ou vai chegar, ou Deus vai colocar o dinheiro na minha mão pra eu comprar. Por que eu tô falando isso? Porque eu não posso ficar triste porque eu não tenho dinheiro pra ir ali comprar uma roupa. Até porque eu nem preciso, porque eu tenho um vestido dentro do meu guarda-roupa. Tenho saia, tenho blusa, tem roupa. Então vai me faltando roupa? Não, agora, se eu tivesse um dinheirinho, quisesse comprar um vestidinho na promoção. Até porque tem esse hábito. Compra uma coisa nova, tire algo do seu guarda-roupa. Bom, não é velho, não. Bom e doe para alguém, né? Meu filho queria mais presentes, mais carros. Eu disse, meu filho, você tá cheio de carro que você nem brinca. Então vamos fazer o seguinte, vamos pegar os carros, alguns carros, vamos doar e aí a gente abre espaço para chegar mais. Mas para eu comprar mais, para você ficar só intocando. E muitas vezes a gente é assim. A gente compra um monte de roupa, um monte de sapato, um monte de coisa e não dá nada a ninguém. Entende? É muito legal esse poder de Canaã, de eu ter o dinheiro na conta e ali, ó, comprar o telefone que eu gosto, comprar o computador que eu gosto, comprar a roupa que eu gosto. É bom. E você vai chegar nessa estabilidade em Canaã. Mas existe esse caminho de
Deus prover, Deus enviar, Deus mandar. Veja, eu pedi algo a Deus, passei 3 anos para receber, mas quando eu recebi foi muito melhor do que eu pedi. Tem algo que eu pedi a Deus desde que na época eu entrei na universidade, que eu pedi de uma marca. Deus não mandou, mandou de outra marca porque supriu uma necessidade minha no caminho. E Deus me fez doar o que Ele deu e eu tô esperando, mas vai chegar o tempo. Vai fazer o quê? Vai fazer uns 4 anos que eu fiz esse pedido. Vai chegar o tempo que Deus vai mandar? Vai chegar. Você tá vendo como meus pensamentos são saudáveis em relação a Deus? Agora eu posso viver sem isso? Claro que eu posso, mas eu quero. Deus vai mandar? Ele já prometeu que vai. E qual é o tempo? Não sei, Ele vai mandar. Tem coisas que eu espero de Deus desde os 20 anos de idade, que eu tenho uma promessa assim. A promessa que Abraão tem, que passou 25 anos. Desde os 20 anos, são promessas, são coisas que eu posso viver sem, mas que Deus prometeu e eu sei que Ele vai cumprir. Você está entendendo? Tem coisas que Ele me prometeu aos 20 anos de idade, que eu gostaria de fazer, mas eu posso viver sem, mas Ele vai me dar, Ele prometeu, porque Deus realiza desejo. Que foi outra palavra que Ele liberou para mim, usando a passagem do profeta, e Ele traz agora, Deus realiza desejo. Deus vai realizar o desejo de alguém que tem servido a Deus, essa palavra também é para mim, tem servido a Deus há muito tempo. Servindo ao seu povo, sendo fiel, sendo honesta, mas que fisicamente as pessoas e o seu físico não pode dar o que o seu coração deseja. Então é Deus que vai dar esse desejo. A você, mulher, e a você, homem. Lilian, eu creio nessa palavra, creia. A mulher servia ao povo de Deus, hospedava, criou um quarto para Eliseu, constrangeu Eliseu. Eliseu liberou uma palavra e ela que não tinha filhos pôde ter filho. O seu marido já era avançado em idade, então fisicamente o marido não podia realizar aquele desejo. Então ela ficaria sem aquele desejo. Mas o Deus que conhece o íntimo e profundo do coração já tinha me liberado essa palavra e agora que Ele trouxe, vou liberar para você. Deus, eu já tinha essa palavra e Deus está lembrando. Se você não tinha, receba agora. E se você já tinha, Deus está lembrando a você que Ele vai realizar um desejo do seu coração. A você que tem servido a Ele com fidelidade, com honestidade, com amor. Aquela mulher servia com amor. Aquela mulher alimentava fisicamente as pessoas, mas ela tinha um desejo no coração. E pela observação, foi-se sabido que ela queria o quê? Ela queria um filho. E o filho chegou ao seu ventre. E o filho chegou fisicamente. Para entendermos também, quando Deus libera uma palavra, veja, um bebê quando vai por ventre, não vem uma sementinha, e as sementes vão se juntando, porque as próprias células do corpo humano, elas obedecem à palavra de Deus. Elas já têm ali como que tem que se desenvolver, como que se tem que gerar. Então a palavra de Deus, ela se cumpre no físico. Então isso que essa mulher queria, a um olho humano era impossível, porque o marido já era de idade, ela não tinha filho. Mas a partir da palavra de Deus, ela pôde gerar. E você também vai receber de Deus um lindo presente, um desejo do seu coração. Assim nos diz o Senhor. Eu tenho sempre esse zelo de falar a palavra de Deus, exatamente como é essa pessoa a qual Ele vai abençoar, para que outras pessoas, por os amães não venham pegar a palavra e depois, ela falou e não cumpriu. Não, porque Deus, é Deus que está dizendo. Eu sei que Ele vai cumprir. Agora, se é amã, o que é ser amã? Eu quero para minha vaidade, eu quero para me amostrar no público. Não vai receber. Deus não... E tem uma vida má, porque Amã tinha uma vida má, né? Ele fazia aquilo que era mal contra a vida das pessoas e ele queria honra pública para se amostrar. Deus não ia dar aquilo para Amã, mas ia honrar a Mordecai, porque Mordecai não estava buscando as bênçãos, estava buscando salvação do povo de Deus. E o coração de Deus, irmão, se move por esse povo, viu? Eu não tenho dúvida de que Deus ama você. Então, aprenda isso que sua irmã está aprendendo.
As minhas irmãs liberam a palavra. Não sei quando vai acontecer, a não sei que elas digam um tempo, mas eu creio. Por quê? Porque eu creio no melhor de Deus. Então eu digo, eu recebo, amém, glória a Deus. Geralmente eu nunca comento nos vídeos. Mas eu tô ali recebendo, tô ali alimentando meu coração com palavra, com promessa. E daqui a pouco ela se cumpre. Porque esse é Deus, Ele é maravilhoso, Ele é maravilhoso. Queremos agradecer demais pela presença dEle, agradecer pela proteção, agradecer pelas vestes que nós temos, pelos sapatos, pelo guarda-roupa. Ah, Lilian, mas as minhas roupas estão em caixa. Pelo menos tem caixa para guardar. Seja grato a Deus, porque Deus vai mudar teu cenário. Se você tem caixa, vai ter um guarda-roupa. Se você mora num barraco, vai ter uma casa. Você, com a presença de Deus, ouvindo a sua voz e seguindo o que Ele diz, você vai prosperar. Agora, por exemplo, eu quero uma casa de praia. Eu posso viver sem casa de praia? Posso. Então eu não sofro por isso. Eu não estou trabalhando para buscar isso, para conquistar isso. Mas buscar a presença de Deus. Ô Lilian, e se Deus quiser que eu faça alguma coisa? Ele vai falar para você. Se Ele quiser que você vá geograficamente no Egito, fale com alguém lá no Egito, Faraó, Ele vai dizer a você. E aí você vai lá e faz o que Ele mandou. Certo? Em nome de Jesus, Pai, continua protegendo nossa vida. Eu creio já na recuperação das minhas células. Por exemplo, eu tô sofrendo fisicamente com essa gripe. Mas eu sei que eu serei curada. Eu disse para meus filhos, Deus já está agindo. As minhas células já estão lutando, né? Porque as células imunológicas começam, né? A brigar, a lutarem entre si para expulsar o vírus. Antes de eu ficar gripada, eu ganhei própolis e ganhei mel. Própolis tem muito a ver com imunidade e mel com energia. Então Deus já estava dizendo para mim, antes de eu ficar enferma, eu tenho um plano. Então eu sei que Deus tem um plano e esse plano é bom, perfeito e agradável para a minha vida e para a sua. Assim nos diz o Senhor.